Boa tarde. Meu nome é Daniel, eu faço parte do grupo que vai apresentar o trabalho sobre fungos mucorales para a produção sustentável de bioetanol em moléculas biologicamente ativas. Nosso grupo, além de mim, tem a Silvia e o outro Daniel. Eu vou começar falando um pouco sobre os fungos. Eles são organismos eucarióticos que englobam os zigomicitos, basidiomicitos, ascomicitos e fungos mitospóricos. Os zigomicetos são divididos em 7 ordens gerais, sendo uma delas a ordem dos mucorales, que são organismos saprofíticos de crescimento rápido com aplicações importantes. Esses mucorales podem ser cultivados em placas de agar e são utilizados na fermentação do etanol. Atualmente, o etanol é um dos biocombustíveis mais utilizados no mundo. Sua produção é a partir da fermentação de açúcares e substratos amicelídeos. Existem até outros combustíveis que são mais sustentáveis que o etanol, como o biobutanol. Mas esse combustível só será viável quando o lixo agroindustrial lignoceluloso for utilizado como principal fonte de açúcar sustentável. Hoje ainda é difícil a transformação da lignocelulose em combustível, porque para isso são necessários procedimentos físicos e químicos complexos para a conversão. Para a produção do etanol, normalmente é utilizado o fungo Saccharomyces cerevisiae, mas hoje 2 fungos da ordem Mucorales, que foi a ordem citada antes, estão chamando a atenção porque são tão bons quanto o Saccharomyces cerevisiae. O Mucor iamalis e o Rhizopus oryzae. Poucos organismos hoje fazem a degradação da lignocelulose, porque para isso é necessário enzimas especiais. O foco desse trabalho é observar melhor as estratégias de produção, extração e análise e aplicação da ordem Mucorales na produção de bioetanol. A biomassa oriunda dos fungos durante a produção de bioetanol tem utilidade para as indústrias, inclusive alimentícia. Mas além do biocombustível, os fungos também têm outras funções a serem comentadas. Algumas espécies podem produzir, por exemplo, ácido lático. Também entra nessa lista a produção de piruvato quinases e lipases. Os fungos filamentosos tendem a ser úteis para a remoção de metais pesados de soluções aquosas. Eles são capazes de atuar contra cobre, zinco, ferro, urânio, entre outros. Os mucorales, a ordem da qual falamos, também têm potencial para tratar soluções aquosas contaminadas, como por exemplo a água utilizada em indústrias. Alguns desses micro-organismos são alternativas viáveis tanto na nossa alimentação quanto na de outros animais. Vários sabores podem ser atingidos através dos fungos, dados os inúmeros aminoácidos e vitaminas presentes neles. Portanto, na indústria, os mucorales são utilizados para adicionar vitaminas e sabor aos alimentos. A quitosana, também tendo origem nos fungos derivada da quitina, tem propriedades únicas, como a baixa toxicidade e a biodegradabilidade. Por essas e outras, é utilizada como recipiente farmacêutico para imobilizar enzimas e, é claro, na indústria alimentícia. Os lipídios são o principal componente do etanol, e estes, por sua vez, são compostos principalmente por triacilgliceróis, também conhecidos como TAGs. Na hora de fazer o cultivo de micro-organismos oleaginosos, ou seja, aqueles de quais os óleos podem ser extraídos por algum método, é sugerido que isso seja em condições não assépticas, e isso tem como função melhorar a economia e produção de lipídios microbianos. Constantemente são buscadas novas formas de aprimorar a extração de óleo, principalmente através da manipulação genética do mucorales. Entre elas vale citar o aumento da síntese de ácidos graxos, aumento da síntese de TAGs, como foi comentado anteriormente, componente importante para a criação de lipídios, regulação da biossíntese de TAG, bloqueando as vias concorrentes, ou seja, diminuindo a influência de vias que estejam concorrendo diretamente com a da síntese de TAG, para que a mesma possa agir sozinha, sem produção em maior quantidade, e expressão múltipla de genes, que seria manipulação para que vários genes produzam a mesma coisa, no caso, ácidos graxos, TAGs em geral. Outra coisa importante extraída dos fungos são as micoproteínas. Elas são extremamente similares às proteínas animais do nosso organismo, possuem uma manutenção e necessidade de substrato muitíssimo baixa, principalmente quando comparado à produção animal, e tem um desenvolvimento e produção em grandes quantidades extremamente mais rápido do que aquela feita através de animais.
Para concluir, é interessante notar que os fungos apresentam diferentes outras possibilidades e subprodutos além do etanol, como a micoproteína, foi comentado anteriormente. São extremamente resistentes e adaptáveis, fazendo com que seja possível sua criação em diferentes climas e países, em diferentes condições. E, futuramente, podem ser uma alternativa viável para diferentes áreas, como alimentação humana, alimentação animal, criação e piscicultura, aquicultura e, claramente, produção de etanol. Assim, concluímos nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado.